A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da EBD aqui no canal Denis Pereira Oficial. É um prazer receber todos aqui. Quero já agradecer e louvar a Deus por tua vida, pastor, dirigente, presidente, coordenador, superintendente, professor ou aluno da escola dominical, enfim, para todos os que amam o ensino da palavra de Deus, sejam muito bem-vindos. Você que está começando agora, está até meio assustado, foi quase que laçado para dar aula na EBD, nós estamos aqui para ajudar você. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, você conhece melhor a minha vida, a minha família, o meu ministério. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, acampamentos, enfim, eventos, conferências, EBFs, e será em 2020, querendo Deus, um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento, com o seu departamento. Então vamos a mais uma aula da EBD. Lição 9, classe de jovens, a salvação ofertada por Jesus Cristo. A salvação ofertada por Jesus Cristo. Texto do dia: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3 e 19. Eleição, arrependimento e regeneração são 3 níveis de compreensão da obra da salvação na vida de todo cristão. Essa aula vale a pena muita atenção, porque quando se fala de eleição, existe muitas pessoas criam polêmica porque existem diversas interpretações, mas na revista isso está muito claro, não é? E o professor, inclusive, precisa tomar cuidado para não trazer outras interpretações, que às vezes durante a aula não vai ter tempo de explicar, ok? Então a revista está bem clara nesse sentido. A promessa do descendente, que seria capaz de desfazer as obras do diabo, cumpriu-se em Jesus de Nazaré. Mais relevante do que humilhar publicamente principados e potestades da maldade foi o fato de Cristo ter restaurado o fluxo originário do plano de Deus para a humanidade, reaproximando-nos novamente de nossa vocação edênica e concedendo-nos a oportunidade de outra vez ter esperança na promessa do céu. Então, o que é que Jesus veio fazer? Ele veio nos religar ao Pai. Tem muita gente que diz assim: Jesus não é minha religião, ele é meu Senhor. Não, ele é minha religião. Você não pode ser um falso religioso. Temos que tomar cuidado, e a Bíblia nos ensina a ter cuidado com a falsa religião. Mas religião significa religar, e foi isso que Jesus veio fazer. Nós estávamos separados de Deus, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão afastados da presença de Deus, mas Cristo veio para nos reaproximar, para nos religar. Eleição. A eleição como uma doutrina bíblica fundamentada. A Bíblia Sagrada está repleta de textos que anunciam e discutem aquilo que denominamos de doutrina da eleição. Por eleição, entenda-se a capacidade divina de ser o promotor da condição de salvação daqueles que serão salvos. Em outras palavras, através da eleição como ato livre e incondicionado, o Altíssimo proporcionou à humanidade a possibilidade de salvação. A Escritura registra casos de eleições, escolhas individuais, coletivas e nacionais, os quais tanto estão ligados à salvação como a outras questões. Ok? Então você tem aqui a eleição dos filhos de Deus para a salvação. Então nós somos eleitos para a salvação. Nós quem? Todos aqueles que creem. Todos aqueles que entregar a sua vida a Cristo. Romanos 8, 31 a 34. Tá certo? A eleição, escolha da igreja para a salvação. Tá? Existem anjos que são chamados de escolhidos, eleitos. E a eleição nacional dos israelitas como povo em quem Deus cumpriria suas promessas para abençoar todas as nações. A partir destas 3 menções do conceito de eleição,
pode-se demonstrar que este conceito não está restrito à temática da salvação, e sim da sabedoria humana. A capacidade de Deus eleger, escolher, convocar determinados indivíduos para eventos específicos revela-nos alguns atributos divinos, presciência, sendo diretamente associada à onisciência, a capacidade de saber todas as coisas, a presciência é a faculdade de saber antecipadamente como tudo irá acontecer, ou seja, Deus tanto entende tudo sobre todas as coisas que estão acontecendo agora, como sabe todas as possibilidades e consequências antes que estas aconteçam. Deus sabe. Onibenevolência, o Senhor, por saber tudo, é capaz de fazer sempre a melhor escolha. E por sempre ser bom, sua escolha nunca se inclinará para o maligno ou para a produção da malignidade. Por isso, tudo que Deus deseja é bom, perfeito e agradável. Romanos 12:2. Assim, a eleição não é um instrumento para estabelecimento das arbitrariedades de um Deus que age sem levar em consideração nada ou ninguém. Ao contrário, a doutrina da eleição é uma garantia que temos de que, naquilo que depender exclusivamente de Deus, sempre receberemos o melhor possível. Aleluia. Então, isso aqui é muito importante nós entendermos, tá? Então, naquilo que depender exclusivamente de Deus, sempre receberemos o melhor possível. Vamos lá. A urgência da correspondência à dignidade da eleição. Então veja, a graça foi oferecida de graça. Hoje existe um movimento que fala da graça barata. O que é isso? São pessoas que dizem aceitar a graça, mas não valorizam a graça, uma vez que ela foi ofertada de graça. Que ela é recebida pela graça por meio da fé. Mas Pedro nos exorta a não desperdiçar a graça, ou seja, a não baratear a graça, a não desvalorizar a graça. Por quê? Porque embora eu não pague nada, alguém pagou e eu preciso, com a minha atitude, valorizar o preço que foi pago. Por isso eu não posso viver uma vida de qualquer maneira. Há desta forma uma urgente necessidade de valorizarmos tudo que vem de Deus para as nossas vidas, cônscios de que o maligno deseja a todo custo afastar-nos da vocação de Cristo e que nós tanto podemos colaborar para que aqueles que ainda não compreenderam a riqueza da salvação de Deus possam recebê-la, como devemos viver na expectativa da segunda vinda gloriosa de Cristo. Então, eu recebo a graça, de graça, mas eu vivo em santidade. Por quê? Porque eu tenho expectativa, eu tenho esperança pela volta de Cristo. E todo aquele que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. O que não é eleição? A doutrina da eleição não pode ser entendida como um instrumento perverso de Deus para selecionar alguns para a salvação eterna, enquanto outros serão aleatoriamente escolhidos para a condenação eterna. Isso não faz sentido, porque, como a gente já disse, Deus é todo bom, Deus é todo bondade, ok? Então a eleição também não é um instrumento para justificar uma vida de pecados e descompromissadas com Deus. Então, então já que eu fui eleito, que alguns interpretam assim, a eleição. Já existe pré-determinado o número e a identidade dos que foram eleitos para a salvação. Por outro lado, existe um número pré-determinado, já identificado, de pessoas que foram eleitas para a perdição. E aí funciona assim. Aos que foram eleitos para a salvação, não há nada que eles façam ou deixem de fazer que os façam perder esta eleição. Portanto, eles não precisam viver uma vida de santidade. Por quê? Porque lá na eternidade eles já foram eleitos para a salvação. Por outro lado, esses que foram eleitos para a perdição, não há nada que eles façam que possa salvá-los, que possa libertá-los da condenação eterna, porque eles já estão condenados. Então, eles podem pecar à vontade, porque nenhum ato de santidade mudará a condição de condenado deles. E, por outro lado, o lado de cá, que se acha eleito para a salvação, nenhum ato de pecado os tirará a condição de salvos em Cristo Jesus.
Mas isso para mim é muito básico. Você vai lá em João 3,16. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que eu não consigo entender como é que está escrito isso em João 3,16 e aí alguém pensa, não, peraí, uns estão eleitos para salvação, outros estão eleitos para condenação. Peraí, mas João 3,16 está dizendo que é para todo aquele que nele crê. Todo. Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não quer que ninguém se perca, mas sim que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a salvação, a eleição, não é essa ideia que muitas pessoas acham, ok? Então, ela não justifica uma vida de pecados. Por quê? Porque nós fomos eleitos para a obediência e boas obras. Por isso que muita gente está vivendo o evangelho baseado nisso aqui. Já que eu fui eleito, então eu posso fazer o que eu quiser. Pera, nós fomos eleitos para as boas obras. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Efésios 5,8. Andai como filhos da luz. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos evangelizar a igreja. Nós precisamos começar a dizer para a igreja o que é ser cristão. Porque muitos acham por falta de ensinamento, que seguir a Jesus é só fazer parte de uma denominação. É só recebê-lo no seu coração, sem qualquer outra atividade, uma vez que não há nada que eu faça para ser salvo. Fato, não há nada que eu faça para ser se não crer. Mas uma vez que sou salvo e entendo isso, eu sou salvo para a prática das boas obras. A prática das boas obras não me faz salvo, não me salva, mas mostra que sou, prova que sou, define que sou, manifesta que sou. Quem não pratica boas obras nunca foi salvo. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Assim, quem opta por uma existência de pecados de devassidão deve ser consciente das consequências eternas de suas escolhas. Então, o homem pode escolher abandonar a graça. Ele pode escolher não viver esse amor de Deus, sabendo que terá consequências. O homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher. E essa é a pregação do evangelho. Jesus veio para você, ok? Ele não criou o ser humano para ser condenado. Ele criou para ser salvo, para ser liberto. Ele criou para salvação eterna. Mas muitas pessoas não aceitam o evangelho, não aceitam esse amor, não aceitam Cristo como Salvador e Senhor. Elas estão com as suas próprias escolhas, escolhendo consequências desastrosas. O arrependimento como uma obra divina. Arrependimento do grego metanoia, mudança de mentalidade. E do latim, repenitore, ter pesar de, sentir muita mágoa por uma má ação. É um dos conceitos centrais da fé cristã. Pode-se dizer que não existe relação com Cristo sem um prévio estabelecimento de um coração arrependido. Por isso que a pregação, ela só é pregação quando se prega o evangelho. E pregação do evangelho é chamar as pessoas ao arrependimento para mudar de vida. Lembra? João Batista? Arrependei-vos, arrependei-vos, mudança de vida. Eventos, cultos e pregações que fazem as pessoas terem todas as atitudes, menos se arrepender dos seus pecados. Arrepender-se é reconhecer que é um pecador. E estar disposto a mudar de comportamento. Se nós não pregarmos esse evangelho, muitas pessoas acabarão condenadas pela irresponsabilidade de quem deveria chamá-las ao arrependimento, mas chamou para tudo, menos para o arrependimento. A missão de Cristo, chamar pecadores ao arrependimento. Em inúmeras oportunidades, Jesus de Nazaré declara que o objetivo central de seu ministério era levar pecadores ao arrependimento. Não existe arrependimento automático e reflexivo. A obra da salvação é divina, mas o pecado humano pode conduzir pessoas a estágios de desobediência tão grande
que os levarão ao inferno, dureza de coração. Então, arrependimento não é algo instantâneo. Nós que viajamos pregando, a gente fica encantado em ver tantas pessoas ali diante do altar. Mas arrependimento não é aquilo ali. Arrependimento é o que vai acontecer depois que terminar. Nos próximos dias. Por quê? Porque onde há arrependimento há mudança. Aonde há arrependimento há transformação. Aonde há arrependimento as pessoas abandonam tudo aquilo que as prendia. Nós vamos voltar ao tempo em que as pessoas, quando aceitavam a Jesus, elas diziam, vou parar de fazer isso, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou parar de mentir. Parei, mudar. Dos vizinhos olhar e falar assim, fulana, vem aqui. Não posso. Por quê? Porque agora eu sou crente, eu não bebo, não fumo mais. Deus abençoe vocês, mas agora eu sou crente. Não. Eu aceitei Jesus. Não, vou lá, é minhas amigas. Não. Mudança. Mudança de vida. O conteúdo da mensagem evangélica. O grande problema da mensagem da igreja contemporânea é o investimento de tempo, recursos e energia em atenção a situações e problemas que não são próprios de sua vocação. Nossa vocação é proclamativa, portanto, ide e pregai. Ide e pregai. Diante desta centralidade da pregação, uma outra pergunta surge naturalmente. Qual deve ser o conteúdo da nossa evangelização? A resposta o próprio Senhor Jesus dá, ressuscitado, em Lucas 24, 47. O arrependimento não precisa ser apenas uma consequência de nossa pregação, mas também o próprio objeto da prática. Precisamos de menos pirotecnia gospel em nossos púlpitos, menos autoajuda ou pseudo-coach e mais Bíblia. Eu tenho dito aqui em algumas aulas, que está aqui na revista, está aqui no comentário. Pregação da Bíblia, exposição da Bíblia. Peguem as palestras e leva para o seminário. Peguem as palestras de autoajuda e leva para os teatros, e leva para o centro comunitário. No altar da igreja, pregação bíblica. Mas nós vamos receber aqui um doutor, então não é culto. Irmãos, amanhã não haverá culto. Nós teremos aqui uma palestra. Por quê? Porque estamos confundindo. Quando você coloca palestra no culto, não qualquer palestra, você pode fazer uma palestra para casais, você pode fazer, enfim, mas palestras, intelectuais, palestras para motivar. O altar, o lugar da pregação precisa ser preservado. Então tira o púlpito, a tribuna e monta um palanque em outro lugar para ficar bem claro para quem estiver lá. Não estamos em culto. E quem vai falar não vai pregar, é uma palestra. Legal. É um psicólogo, é um coach, é um psicanalista. Top demais. As pessoas precisam disso. Mas o que está acontecendo hoje é que estamos confundindo. E muitos pregadores, inclusive, estão se tornando em palestrantes motivacionais. Isso está criando uma confusão. Por quê? Porque ser palestrante motivacional hoje dá dinheiro, dá status, dá fama. Só que Jesus não nos chamou para ser palestrante motivacional. O palestrante motivacional, ele diz assim, você nasceu para vencer. O palestrante motivacional, ele faz a pessoa sair dali achando que ela é o cara. O evangelho que nos chama ao arrependimento nos faz sair dali achando que nós somos miseráveis, necessitados do amor de Deus. E ele sim é não o cara, ele é Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, e por isso eu vou mudar de vida. Então a palestra motivacional, ela precisa ser guardada para o lugar da empresa, não para a igreja.
Por quê? Porque estão confundindo. Aí a gente olha muitas vezes e vê líderes falando dessa geração que não muda. No meu tempo era assim, era assim. Ué, gente, há 20 anos atrás, o que tinha no púlpito? Era só pregação, irmão. Ah, não, mas há 20 anos atrás, muitos não sabiam o inglês, o português, o aramaico, do hebraico. Eles sabiam pregar o evangelho. Mesmo, gente, a maior confusão que nós criamos foi começar a achar que já que a geração está se tornando cada vez mais intelectualizada, então nós precisamos de intelectuais para pregar o evangelho. Quem disse isso? Pregação não tem a ver com autoridade intelectual, tem a ver com autoridade espiritual. E tem gente que é autoridade intelectual, mas não é espiritual. Tem gente que é os dois, mas tem muita gente aí que não é. Não é. Ah, mas ele sabe, ele tem um curso, ele tem formação, mas não tem autoridade espiritual. Aí vem o velhinho, nós fomos, nós viemos, por quê? Mas o que ele prega? Prega a Bíblia, prega Jesus, e as pessoas saem de lá dizendo, eu preciso mudar de vida, porque eu preciso de Jesus. Ele falou de pirotecnia gospel aqui, eu sou favorável aos grandes eventos, eu só fico assim pensando, não é? Nós perdemos nos últimos anos os maiores pregadores de avivamento do mundo, Billy Graham, Reinhard Bonk. Gente, hoje nós reunimos 50 mil pessoas no estádio, mas para reunir essas 50 mil pessoas, a gente traz um monte de artista. Billy Graham, Reinhard Bonk, Bernard Johnson. Esses homens reuniam 100 mil pessoas sem ninguém famoso, sem rede social, em torno de um nome, Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza. O evangelho está tão desgastado por causa de muitos escândalos que nós mesmos ajudamos a propagar, não é? Nós mesmos ajudamos a propagar muitos escândalos e o evangelho está tão desgastado, a igreja está tão desgastada que hoje, para você reunir 50 mil pessoas, você precisa trazer Gabriel, Miguel e, se possível, colocar o trono de Deus no lugar. Tem que trazer toda a constelação de estrelas gospel para poder reunir 50 mil pessoas num lugar. Sabe o nome disso? Pirotecnia. Ok? Precisa ser feito, amém, gosto disso, faço isso. Mas nós precisamos começar a olhar e ver, reunidos no nome de Jesus. Por quê? Porque quando é o nome de Jesus que nos reúne, há mudança de vida, há mudança de atitude. E isso é o quê? Isso é arrependimento. Isso é arrependimento na prática. Isso é arrependimento não apenas na boca, mas na mudança de comportamento. Então, nós precisamos, enquanto igreja, levar esta geração de volta ao arrependimento, pregar o arrependimento. Regeneração. O que é regeneração? A palavra regeneração significa literalmente gerar algo que seja novo. Não é apenas um recomeço para aquilo ou que já existe, e sim uma nova oportunidade que o Criador concede a todos os seus filhos. A compreensão daquilo que é a regeneração torna-se mais fácil de captar a partir do diálogo de Jesus com o erudito fariseu Nicodemos. Neste texto testemunhamos a dúvida do interlocutor de Jesus, que seria de qualquer um de nós. Quando Jesus fala sobre a necessidade da regeneração, ele utiliza-se da expressão nascer de novo, que poderia ser traduzida como nascer de cima, numa tradução livre, nascer em outro nível, um nível mais elevado. Mas o que significaria exatamente isso? É muito mais do que assumir uma série de comportamentos ou atitudes sociais. Tem a ver com uma transformação radical que atinge a espiritualidade de uma pessoa. Olha isso aqui. A regeneração não é aquilo que uma instituição faz na vida de uma pessoa, ou que a influência de outros indivíduos constrói nossas opiniões e hábitos. A regeneração é a manifestação da salvação no interior de cada um de nós, operando em nosso ser, e tendo como exclusivas testemunhas nós mesmos. Logo, a causa da regeneração é única, a ação do Eterno no interior daquele que teve o privilégio de conhecer a Cristo. Somos novamente gerados, nascidos para outro nível de espiritualidade por meio da graça. Então, algo assim muito maravilhoso. A regeneração, esse novo nascimento, ele não é gerado pela instituição, pela influência de pessoas. Ele é gerado em nós, por Deus, por meio do Espírito Santo, através de sua palavra.
um dos problemas que eu vejo na igreja é que nós achamos que as regras da igreja podem mudar o comportamento das pessoas. O problema é que as regras da igreja mudam porque os homens mudam. Então, você tem um líder, ele pensa de um jeito. Aí vem um outro, pensa de outro jeito. Então, nós temos hoje uma igreja toda fragmentada. Porque você vai numa igreja, o líder é muito fechado, muito tradicional. Você vem numa outra, ele é muito liberal. Você vai numa outra, ele é equilibrado. E você fala, peraí, mas eu estou na mesma igreja? Sim, nós estamos na mesma igreja. Mas por que isso acontece? Porque as regras da igreja, elas se sobrepuseram à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, diferentemente das regras da igreja, de estatutos, de instituição, a palavra de Deus é a mesma. Aí os mais antigos falam assim, ué, se a Bíblia é a mesma, por que agora tudo mudou? Antes era pecado, agora não é mais. É porque o que antes era pecado e agora não é mais, é porque provavelmente nunca foi pecado. Mas a instituição se sobrepôs ao Evangelho, se sobrepôs à Bíblia e, numa questão muito pessoal, a liderança naquela época estabeleceu, ó, isso aqui é pecado, isso aqui não pode ser feito. A liderança de hoje entende, não, biblicamente falando, isso não tem nada a ver. Mas o que você cria? Fragmentos. E o que você cria? Um ambiente onde as pessoas acham que estas regras é que promovem mudança, que estas regras é que promovem santidade. E a Bíblia é bem clara, quem muda o homem é Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! É a palavra que muda, é a palavra que transforma, e regeneração é obra pessoal, é obra minha, é exclusiva de Deus. Se a contribuição que a igreja pode dar para a transformação, para a regeneração, para a mudança na vida dos seus membros, das pessoas, dos novos convertidos e dos crentes em geral, é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho e deixar que a palavra faça o que só a palavra pode fazer. Nos mostrar aonde estamos, caídos, condenados, destinados ao inferno e apontar o caminho. João 14,6 disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra mostra a nossa condição de miseráveis e ela também aponta o caminho é Jesus, e a palavra sendo pregada e a palavra sendo ensinada, ela vai promovendo quebrantamento, ela vai promovendo, portanto, arrependimento, e o Espírito Santo vai trabalhando, vai mudando, vai transformando-nos em novas criaturas. Ele nos leva a um novo nascimento, um novo patamar de espiritualidade, aonde nós nascemos novamente e compreendemos o que isso significa, e por isso então mudamos de comportamento. É uma mudança de dentro para fora, não é instantânea. É algo diário na nossa vida, porque é uma luta diária. Mas uma vez que o novo convertido entende que é necessário nascer de novo, todas as atitudes dele começam a girar em torno desta pergunta. Isso é uma atitude de quem nasceu de novo? Isto é uma atitude de quem está vivo ou de quem está morto? Quando você compreende que nasceu de novo, todas as atitudes que te ligam a uma vida de morte espiritual, você abandona, porque você entendeu, eu nasci de novo, agora eu nasci de cima, então a minha vida agora, ela é de Deus, e tudo que eu faço, comer, beber ou qualquer outra coisa, eu devo fazer para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Grande abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixa aí o seu comentário e não se esqueça, lição 10, aspectos da obra redentora de Jesus Cristo. Deus te abençoe, boa semana e até a próxima aula.